começando agora, sejam bem-vindos. Eu sou a Elisângela Abreu e aqui no nosso Papo de Mãe a gente vai falar sobre um acontecimento narrado nas mídias, que é de uma criança autista que foi amarrada a uma cadeira, né? Nossa, vocês confirmem aí para mim se vocês viram essa notícia, se vocês souberam o que estava acontecendo, né? Eu tô aqui no Papo de Mãe pelo Instagram, pelo YouTube e você também vai poder me encontrar no site. Isso, agora tem um domínio, um site elaborado pelo técnico Christian. Então vocês vão poder estar lá acompanhando a Elisângela Abreu, elisangelabreu.com.br. Isso. Então, você ouviu aí direitinho? Confirma aí que você ouviu. Diz para mim se você já está ciente do site que está disponível na nossa bio aí no Instagram, né? Você lá no site já é direcionado para o YouTube, já é direcionado para o Instagram. E você tem as informações principais sobre quem é essa profissional que conversa com vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco no Papo de Mãe, que hoje quer conversar contigo sobre um episódio de uma escola cuja criança com diagnóstico de autismo foi amarrada a uma cadeira. Nossa, gente, como é difícil a gente pensar que uma professora foi capaz de amarrar uma criança à cadeira. E aí vem no título da reportagem assim: criança autista amarrada na cadeira. Problema, viu? Problema. Várias pessoas me fizeram perguntas. Elisângela, o que você acha? Qual é a sua opinião? Eu faço um curso com Nara Luz também, dia de sexta-feira, e foi a pergunta que regeu a introdução desta aula, né? E eu ficava assim, poxa, as pessoas criam expectativa de que a gente dê alguma resposta, que a gente tenha algum posicionamento referente a casos como esse. Eu não consigo imaginar uma criança no reforço pequeno aprendiz sendo amarrada em uma cadeira. Eu não consigo imaginar. Eu suponho que jamais elas fariam um ato como esse. Então, quando eu vou pensar num acontecimento desse, eu preciso pensar em várias questões. A primeira questão que eu preciso pensar é: por que o título Criança Autista? Se o que incomoda de estar amarrado à cadeira é o fato de ser uma criança autista, então qualquer outra criança pode ser amarrada? É a pergunta que a gente se faria, né? Eu não posso amarrar uma criança autista, mas poderia amarrar qualquer outra criança que não daria a mesma intensidade de questionamentos, nem de inquietação. Eu fico preocupada quando o que incomoda é o fato de ter sido uma criança autista. Então, a gente quer dizer outras crianças a serem amarradas. É um dos pontos que a gente precisa pensar. Outro ponto é: o que justifica esse fato? E alguns questionamentos traziam assim: havia necessidade de controle da criança. Eu me pergunto, o que é o controle de uma criança de 3 anos para ela ser amarrada a uma cadeira? Por que amarrar uma criança? Vamos tirar a palavra criança autista e colocar amarrar a criança à cadeira? Técnica de contenção. O que é uma técnica de contenção? É sobre isso que justificaria o comportamento da escola? Outras questões. A escola não funciona com uma única classe. Se ela não funciona com uma única classe, ela tem uma equipe,
uma equipe gestora, uma equipe coordenadora, ela tem uma equipe de pessoas de apoio, ela tem uma equipe que supervisiona a prática docente. Então, onde estaria esta equipe quando este fato estava ocorrendo? Não quando o fato foi descoberto, revelado e fotografado, filmado, registrado e compartilhado. Mas enquanto o fato ocorre, onde estavam estas equipes que compõem o cenário escolar? E é disso que a gente precisa pensar, que não é a crucificação única e exclusiva da professora que pratica tal ato. É a gente pensar que causar o isolamento de uma criança num banheiro, com amarras e fita adesiva, né? Os punhos da criança foram fixados na cadeira, no braço da cadeira. A criança não tinha nem como se movimentar. Se um inseto parasse no rosto da criança, a criança não teria nem como tirar. O inseto poderia adentrar no organismo da criança através de qualquer né? Narinas, ouvidos, boca, porque a criança não teria movimento nenhum para se defender. Gente, são inúmeras as questões que passam por minha cabeça quando eu fico tomando conhecimento de um fato desse. E dessas inúmeras questões, me veio a formação de professores, né? A preparação dos professores. Como é que esses professores têm sido preparados? E aí eu penso que a rede social é um lugar de muita oferta de cursos, né? Nós temos cursos de 1 dia, de 2 dias. Nós temos profissionais que estão riquíssimos, enriquecendo através das redes sociais, vendendo, comercializando cursos para o tratamento de autistas. Eu vejo as instituições contratando profissionais, tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada, instituições que contratam palestrantes, formadores, para falar sobre o trabalho com o autismo. Então, eu particularmente não acredito que seja um problema de formação, né? Porque o que a gente mais tem visto é um investimento na formação do profissional. Mas eu acredito que a gente está diante de um dilema ético. É uma questão de ética humana. É como o ser humano tem tratado o outro ser humano. E os perigos que os cursos trazem quando o profissional pega um certificado, pega um belíssimo certificado de diferentes cores. Eu posso ter certificado azul, eu posso ter certificado branco, eu posso ter certificado com brasões da pátria, ó, que coisa linda, né? Eu posso colecionar certificados, ó, colecionar um monte que o que não falta é certificado. Eu posso ficar colecionando, fazer um leque de certificados, né? Mas o que muda se esse leque de certificado não mexe com a minha prática? Certificado hoje em dia é a coisa mais fácil de se conquistar. Eu hoje posso fazer um curso de 2 dias e ter um certificado. Agora, a ética, a experiência, a moral é uma construção contínua. É uma construção que eu vou fazendo todos os dias, na análise do meu comportamento, na análise do meu sentimento sobre tudo aquilo que eu exerço no dia a dia. Do que adianta ter certificados se na hora do fazer você não sabe como fazer, nem pedir ajuda sobre esse como se faz? Ao tratar de contenção de crianças, existe um programa de gerenciamento de crises. E este programa,
ele é uma formação. A pessoa precisa fazer um curso para se preparar no lidar, diferente de primeiros socorros. Eu não posso me considerar socorrista da SAMU se eu não tenho a habilitação e a habilidade para estar naquela prática. Habilitação e habilidade. Eu preciso saber como se faz e estar apta a fazer. Então, não é só uma questão de ter coleções de certificados. Então, quando esses caríssimos palestrantes adentram o cenário, é preciso a gente ir palestrar com muita responsabilidade. Primeiro, falar do que a gente está apto a falar, porque às vezes a gente dá direcionamentos para a prática que não condizem com o que é possível ser feito. E aí é uma chamada que eu vou fazer aos professores. A criança autista, ela tem o direito de estar ali. É o lugar dela. É o lugar garantido por lei. É o lugar garantido pela sua condição humana de se desenvolver. Então, o professor precisa entender que aquele lugar é o lugar para a criança. Agora, as condições dessa criança precisam ser pensadas em vários aspectos. E eu começo pela minha formação. Eu começo realmente pelo leque de certificados que eu vou colecionar. É nesse investimento na minha capacidade, no meu entendimento, para que a partir desta formação eu consiga construir uma prática sólida, para que eu consiga fazer a educação acontecer de maneira eficaz, mas de maneira humana. Eu tenho que entender que eu estou tocando vidas humanas. Então, quando eu vou para uma formação, seja para receber, seja para fazer essa formação, eu preciso me revestir de intenção. Qual é a minha intenção quando eu vou para uma formação para tratar com crianças típicas ou atípicas, né? Com diagnósticos e sem diagnósticos. Esse direito de estar ali nos pega enquanto profissional da educação básica, do ensino superior, do ensino médio, da educação infantil, na sua totalidade. Quando eu pego uma pessoa com algum diagnóstico ou não, mas cujo comportamento foge do padrão, ali o começo desse contato já é um começo para se pedir ajuda. Não é o curso que vai me formar. A gente costuma dizer, enquanto professor, não estou preparado para lidar com isso. A pessoa mais especializada para lidar com o outro e ensinar o outro a fazer alguma coisa é o professor, que é o especialista em estar ali dando aula. Só que quando entra um comportamento atípico, um comportamento diferente, eu preciso começar a repensar a minha prática que vinha em um padrão para um padrão e que agora eu vou ter que fazer de forma diferente. Uma pausazinha aqui só para eu mandar um abração para Joseval Aguiar. Val, eu amo você, você é referência no trabalho que você faz. Você é um rapaz incrível. Então, quando eu pego a neurodivergência dentro do cenário da sala de aula, eu preciso entender que não é para eu expulsar o aluno, mas é para eu começar a pedir ajuda. E essa ajuda eu preciso pedir para pessoas que estão próximas a mim. O meu coordenador pedagógico, o meu diretor,
o profissional que está nas redes sociais, o profissional que está na saúde. Preciso começar a acionar pessoas que me deem suporte para trabalhar com estas crianças. O primeiro suporte que eu preciso ter é da família. Porque a família já vai sinalizar para mim quais são os gatilhos, quais são os problemas que a criança apresenta e que eu posso me anteceder a essa condição da criança, para que eu desenvolva práticas que evitem que esses gatilhos sejam ativados. Uma criança de 3 anos, ela pode vir a xingar, bater, morder. No momento de crise, ela pode vir a fazer tudo isso. E aí eu preciso desenvolver um comportamento que venha acolher essa criança. Mas o meu comportamento jamais se justificaria no aprisionamento da criança. Aprisionar uma criança em uma cadeira, aprisionar uma criança com fita adesiva é no mínimo desumano. Não se justifica pela formação acadêmica, não se justifica pelas angústias docentes, não se justifica pela falta de certificado. Nada justifica um comportamento desse. E o mais grave de tudo não é a dor que esta criança sentiu no momento, mas é a memória, a informação que vai prevalecer no inconsciente dessa criança, que ela vai se tornar adolescente, adulta, idosa, carregando essa marca. Ela pode até não aprender a verbalizar sobre o que sua professora fez, mas ela vai guardar essa memória dessa violência. E é o que eu dizia na aula da sexta-feira, quando eu tive, que a palavra que resume isso de fato é violência. Isso é a síntese da violência educacional. Escola, por natureza, já é um lugar difícil de se consolidar, de se conviver, né? Escola já é um ambiente complexo. Complexo para o professor, complexo para o aluno, complexo para o gestor. Já é um ambiente complexo por sua natureza. E ainda trazer na memória uma marca tão forte. E numa memória que a gente vai chamar de memória oculta. Uma memória que às vezes essa criança, esse adolescente que cresceu, esse adulto que traz essa história, não vai saber discorrer. Então, a tendência é uma criança dessa crescer, se autoviolentar e violentar os outros. Poxa, como é que um professor amarra uma criança na cadeira? Como é que um professor é capaz de se considerar sem ferramentas para lidar com uma criança de 3 anos de idade? Onde estava o auxiliar desta classe? Havia um sistema de conivência. As pessoas estavam em comum acordo. Se existiam 2 adultos naquele cenário, eram 2 adultos que concordavam com aquela prática. Ah, mas a auxiliar não concordou. Mas jamais, se ele permitiu, se a criança durou ao tempo de vir profissionais externos abrirem o ambiente e cortarem aquelas fitas com a tesoura, é porque havia profissionais concordando com aquilo. E não concordando com palavras, mas concordando com o silêncio, com a permissão, com a não interrupção. Parece que a gente está ouvindo uma coisa de filme, gente. Parece que estamos ouvindo um acontecimento cinematográfico. Não parece ser real. Não parece que seja algo que a gente visse estar ali acontecendo. Então, é muito importante que a gente comece a refletir. Elis, você trouxe isso para o papo de mãe? Sim.
Porque hoje não foi o seu filho, mas amanhã, se isso se normaliza, poderá vir a ser o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, poderá vir a ser alguém que você ama. Portanto, o incômodo deve ser nacional, mundial. Eu sinto muito, professora, você que cometeu esse ato. Mas se esse incômodo não chegar a todos nós, nós perdemos a humanidade. Se esse incômodo não for direcionado e publicado sobre todos e para todos, somos nós que perdemos a humanidade. Quando eu, profissional da área da educação e da saúde cognitiva, não me incomodo e não compartilho sobre este acontecimento, então esse problema, o sentimento que você trouxe através da atitude passa a ser o meu também. Sabe aquela coisa que a gente assume o pecado do outro quando a gente se silencia? É disso que eu penso. A conivência, nós nos tornamos coniventes quando nos mantemos em silêncio. Então, o papo de mãe hoje precisava trazer essa reflexão. Eu levei alguns dias assimilando, fui impelida e convocada a falar sobre isso na última sexta-feira. Eu não queria estar opinando de qualquer forma, eu queria organizar meus pensamentos, organizar minhas ideias, antes de emitir uma opinião, um sentimento. Até porque quando a gente fala cheia de emoções, a gente acaba perdendo um pouco da razão, falando o que não se deve falar. Acredito que isso é um ato criminoso, e como um ato criminoso precisa ser punido pela lei, então eu acredito que hajam trâmites legais, deve ter um advogado, uma advogada, tramitando alguma questão, né? Deve estar já protocolando alguma ação contra esse fato. E nessa perspectiva, a gente precisa compartilhar com os colegas educadores que tudo isso se resume em uma palavra: crime. A palavra crime resume este acontecimento. E a gente precisa trazer ao nosso entendimento consequências. Quais são as consequências do que fazemos com a vida do outro? Isso não se justifica pela ausência de certificados. Isso não se justifica pela ausência de preparo. Isso é só mesmo uma questão humana. Se a criança está impossibilitando qualquer resposta, qualquer contato seu com ela, que se convidasse a família, que se preservasse a integridade da criança com outro adulto, mas que jamais esse ato fosse cometido. E que não pensemos exclusivamente por ser uma criança com autismo, mas que pensemos, é uma criança. Eu posso ter uma criança que desenvolve um comportamento de birra na escola, ela não ser autista e vir a ter até uma birra muito mais intensa, com maiores consequências, uma birra que desestruture toda a dinâmica escolar. Isso pode acontecer, gente. Birra não é um comportamento selecionado apenas para crianças com autismo. Porque a legenda diz assim: criança autista amarrada na cadeira. Então, se fosse outra criança sem autismo, ela poderia ser, né? Discutir esse comportamento a partir da legenda autista? Não. Edileuza, como eu te admiro, viu, mulher? Paula, Sérgio Avelar, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Estamos também no YouTube, estamos no Instagram, no YouTube,
Vocês agora contam com o site elisangelaAbreu.com.br, entrou no domínio público hoje, mas vocês podem estar me encontrando para tirar as dúvidas de vocês a partir também do site, do YouTube ou aqui pelo Instagram. E a gente está conversando hoje, Adileuza, sobre a criança que foi amarrada por uma professora. Então, o maior papel da gente não é pensar que essa prática, ela é apenas a ausência de um certificado. Eu não posso argumentar, não existe um argumento legal que justifique essa prática docente. Mas essa prática, ela nos convida a que sejamos éticos, que sejamos morais, que tenhamos uma prática da empatia, não aquela empatia adocicada, que já virou até um nojo, me perdoem, que agora a palavra empatia e sororidade, duas palavrinhas que ficam enfeitando aí as convivências para que a gente concorde com tudo que é errado. E assim, o que a gente convida a tratar de empatia é a gente também pensar que essa professora está doente. Elisângela doente como? Essa professora tem um problema sério, gente. O nível de tolerância dessa professora, o nível de saturação dessa professora exige um afastamento. Essa professora precisa se tratar. Porque quando ela ultrapassou o limite da ética humana, é a ética humana. Qual foi o crime que uma criança de 3 anos cometeu para ela ser aprisionada? Então, quando eu vejo que essa professora foi capaz de se virar, de virar o algoz de uma criança de 3 anos, essa professora precisa de ajuda. Eu não estou aqui justificando o comportamento da Pro e dizendo que é certo, não, porque eu já passei os minutos todos anteriores mostrando que é um crime o que ela fez. Mas isso desperta a gente de que a gente precisa estar atento quando os professores estão adoecidos. Quando um professor precisa de um apoio, de um tratamento, e como as redes educacionais na iniciativa particular, pública, federal, estadual e municipal, precisa começar a tratar da saúde mental dos professores. Precisa ser tratada a saúde mental. Porque quando a gente não faz uma terapia, não se cuida, não se previne, não trata o que nos está fazendo mal, a gente começa a ter atitudes totalmente inadequadas. Nós deixamos de contribuir para o processo de crescimento do outro, uma pedra de tropeço na vida do ser humano. Sabe, Adileuza, eu dizia assim, Adileuza falou aqui no chat assim, ó, nada pode justificar uma atitude como esta. Nada. Não existe. Eu concordo plenamente. Não justifica, mas se explica. Categoria adoecida. Isso é um alerta, isso é uma denúncia. Um comportamento desse denuncia de que é preciso pensar estratégias para cuidar da saúde mental dos professores. Algumas pessoas acham que é uma categoria privilegiada. Professor ganha bem, trabalha pouco e tá tudo tomando medicamento. É uma categoria que é com doenças autoimunes, doenças psicossomáticas, é fibromialgia, é depressão, é transtorno de ansiedade, é síndrome do pânico, é burnout. É um conjunto de problemas psíquicos que a gente começa a carregar e que podem ser prevenidos. Já vimos que quanto mais tempo se leva na educação, mais se adoece. Estou vendo professores jovens, longe da idade de se aposentar, e agora com essas reformas que a Previdência passou,
A aposentadoria se afastou bem mais. Gente, eu já estaria no ano que vem dando entrada na minha aposentadoria. Já nem sei se eu vou poder dar entrada no ano que vem. Tem que revisar cálculos, revisar tudo, porque eu acredito que com esse pedágio eu ainda fique uns 2 ou 3 anos a mais aí, viu? Então, assim, ó, eu já tava festejando, ó, já tava lá na dancinha, esperando a hora da minha aposentadoria ano que vem. Mas não vai acontecer. E as pessoas ficam pensando que é uma categoria privilegiada, e não é, gente. É uma categoria que, quando a gente vai para as clínicas, o número de professores adoecidos é muito grande. Então, é o momento da gente revisitar as estruturas educacionais, revisitar as relações escola-pais. Sabe que eu até concordo com aquelas escolas particulares que não permitem que os pais tenham acesso aos professores? Antes eu não concordava. Hoje eu concordo. Porque a escola tem recebido uma enxurrada de pais que têm desenvolvido violência, ataque. Então, alguém precisa agora proteger o professor. Quem está vulnerável hoje não é só a criança, são os professores também. Essa questão que envolve o aprisionamento dessa criança é o ápice, é a ponta final do alerta dos problemas que estamos vivendo. A escola hoje é um cenário onde acontece xingamentos, onde acontece agressões físicas, onde acontece ameaças psicológicas, onde acontecem perseguições. Então, a escola é um ambiente onde acontece inúmeros problemas. E como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, reestruturando a educação. Enquanto não se pensar numa reestruturação do processo educacional e do sistema educacional, e esse repensar não vai acontecer de baixo para cima, vai ter que vir de cima para baixo. A forma como está sendo permitido o funcionamento desse sistema, a forma como tem sido permitido a abertura de acesso a todo mundo pode falar do processo pedagógico, né? A mãe que nunca estudou pedagogia, psicologia infantil, ela diz que o professor está errado. E a gestão, ela consegue validar, consegue dar mais valor ao que uma mãe diz do que ao fazer pedagógico. Elisângela, mas tem professor que é errado, tem médico que é ruim, tem advogado que é ruim, tem juiz que é ruim. Mas ninguém fica querendo dizer que o juiz está errado. Ninguém fica querendo dizer que o médico está errado. Até diz na porta da recepção, mas quando entra na sala do médico, o médico vira um deus. Mas na educação, todo mundo que nunca estudou educação fica lá opinando. Edileuza diz assim, dialogava sobre isso hoje com colegas na escola que atuo. Pois é, Edileuza. Mães que nem concluíram o ensino médio diz que a professora ensina errado, que a professora é ruim, que a aula da professora é péssima. Bom, se essa mãe nunca estudou pedagogia, didática, psicologia da aprendizagem, como é que ela sabe que essa aula é ruim? Emedilza 07 disse assim, sempre é o professor que não presta, sempre. Então, a gente precisa entender que as mudanças não têm que ser esperadas pela base, é pelo sistema. Porém, o topo, né, os líderes que funcionam na regulamentação da educação, eles não fazem nada se eles não forem provocados. Então, é preciso gerar um movimento de sindicato, é preciso gerar um movimento de associações, né, associações que lidam com o processo educacional,
precisa se alinhar uma construção de um debate sobre a prática docente, sobre o lugar do educador. A gente precisa abrir agora conferências, né? A gente tem conferências de educação que não debate o lugar do professor, não debate sistemas educacionais, né? Vem com umas sugestões que não contempla a realidade do professor e que no final não se torna nada de prática. Então a gente começa a ter que construir enquetes, começar a encher as redes sociais do lugar do professor, mas o primeiro que precisa se mobilizar é o próprio professor. Ninguém vai vestir sua pele. Hoje, as pessoas com deficiência têm tido lugar de direito porque os representantes das pessoas com deficiência foram à luta. E não estou falando de se abrir uma campanha contra as pessoas com deficiência estarem no cenário da escola. Não, não é disso que eu estou falando. Não confundam, não. O professor precisa começar a questionar respeito, limites. O professor precisa começar a trazer essa pauta para o debate, sabe? A gente precisa vir para o Papo de Mãe e depois eu vou estar convidando uma professora para estar no próximo Papo de Mãe conversando comigo, né? Eu já tenho uma professora em mente de quem eu quero convidar para estar conversando aqui comigo, para a gente estar debatendo mesmo quem é este profissional, o que é que está incomodando. O Sindicato dos Professores promoveu uma live, né? E nesta live eu vi que estavam poucos professores presentes. Papo de Mãe é uma live para professores. Quantos professores se disponibilizam a estar aqui opinando no chat? Eu vejo muitas mães. Mas quantos professores trazem suas inquietações por um lugar como esse? Dilsa falou assim: o professor se sacrifica, mas não é reconhecido nem pelo governo, família, muito menos pela sociedade. Ela diz assim: acho terrível quando um professor começa a desvalorizar o colega de profissão. Começa por aí. Pronto, é esse nosso lugar. Não pode esperar que ninguém vista a nossa pele. Eu não aceito que critique professor dentro da minha casa. Eu não aceito que os meus filhos falem mal dos meus colegas. E quem é professor dos meus filhos, quem foi professor dos meus filhos, sabe até hoje. Eu nunca dei concordância a maus comportamentos dos meus filhos. Como que uma professora recebe seu filho em casa falando mal do seu colega de trabalho e diz: não, realmente fulano não presta, não. Realmente a aula de fulano é horrível. Não, gente. Se eu, como educadora e mãe, tenho algo a resolver com o colega, eu vou direto ao colega. Eu só não posso deixar meu filho, que não tem maturidade nenhuma, que ainda é uma criança, me ouvir criticando o colega. Eu sempre disse às mães: se você não gosta da prova, por que seu filho vai gostar? Se você falar mal da professora, por que seu filho vai ter que gostar? Gostar de alguém que você não concorda, que você critica, né? A gente precisa desse entendimento de que a mudança começa pelo que falamos, mas também pelo que pensamos. Precisamos organizar a ordem das coisas, reorganizar a ordem. Eu sei, gente, que isso é o efeito de uma política que se desenvolveu no Brasil nos últimos tempos, onde a gente não tem mais reconhecimento das autoridades. Nossas autoridades políticas, judiciais, nossas autoridades estão todas questionadas, né? Hoje a gente vê que as pessoas não se dirigem mais aos líderes do governo, da religião, de todas as esferas. As pessoas não se dirigem mais a elas com respeito. Essa suposta terra de ninguém fez com que todo mundo na rede social pudesse sair ofendendo todas as autoridades. Então, o jogo da política partidária
alimentou muito essa ideia de que não precisa se respeitar as autoridades, né? Dilsa diz assim, a política podre, onde diz que quem manda na sala soa os alunos, né? São os alunos. Infelizmente, nós estamos colhendo na sala de aula, nas famílias, na sociedade, na comunidade, o resultado do desmantelamento, do desmonte das instituições públicas brasileiras. O lugar dos poderes que não é mais respeitado. Então, quem é o presidente da República? Não me falem nomes, não. Mas quem é o presidente da República na fila do pão? Quem é o juiz na fila do pão? A gente não tem mais respeito por ninguém, sabe? Você vai para uma rede social, as pessoas estão xingando as autoridades. Todas, de todos os lugares. Então, hoje a gente se refere a esses poderes sem respeito nenhum. Falar em educação doméstica, auxílios para pedir bênção aos pais é coisa da antiguidade, né? A criança, na prática religiosa, a gente vê um esvaziamento das igrejas. A gente vê líderes religiosos que cometem crimes absurdos. Então, essa desconstrução geral, ela impacta nisso aí, gente. Edileuza, uma banalização total, né? O reforço pequeno aprendiz, assim, antigamente o professor é uma profissão que tinha um maior respeito. Hoje em dia, a gente discutir um fato de uma criança ser amarrada pelo puro e simples fato, não dá certo não, gente. É a gente entender que é um problema de um sistema inteiro. É a falência de uma sociedade inteira. É o nosso grito de alerta. Ou a gente reeduca nosso olhar sobre o sistema e a gente tenta reconstruir esse sistema, ou a gente não vai dar conta. Vai ser só mais fatos, com mais fatos, com mais fatos. E amanhã a gente está colhendo as consequências desses fatos. Então, no Papo de Mãe hoje, eu estou muito feliz com a participação de vocês. Hoje foi o dia que vocês mais interagiram, assim. Estou muito feliz mesmo, orgulhosa de ver pessoas que estão aqui incomodadas. Incomodadas porque elas sabem, são pessoas que vivem a realidade aí nas escolas, em casa, e que sabem que a discussão sobre esse acontecimento da criança ser amarrada não pode ser vista de uma maneira engessada. Eu não posso só pensar na questão do autismo. Hoje eu até vesti, sabe, meu jalecozinho do autismo, né? Olha, Dilsa, que bom saber que você, mesmo não tendo filhos, né, seus sobrinhos me dão bênção do maior ao menor. E ela tem que respeitar os profissionais, professores, entre outros. Vamos abrir uma campanha de conscientização. Vamos abrir uma campanha de apresentar o nosso olhar. Vamos quebrar o silêncio, gente. A gente precisa estar, assim, mobilizado, né? A gente precisa fazer parte dessa inquietação. A gente não pode ficar em silêncio. Concordo e pratico a ideia de esperar um pouco para eu opinar com mais conhecimento. Eu não posso opinar algo que chega para mim e automaticamente eu já ir respondendo. Senão a gente não tem uma coisa que os profissionais desenvolvem, que é o controle inibitório. A gente precisa ter maturidade, desenvolver a maturidade, né? Dilsa diz assim, não tenho filhos, mas meus sobrinhos dão a bênção, do maior ao menor, e eles têm que respeitar os profissionais, professores, entre outros. Ela diz assim, tem que respeitar os adultos, independente de ser conhecido ou não, independente também do título, né? Ô, amor, você disse que eu tô linda, obrigada.
Edileuza disse assim: na realidade, teríamos que mudar todo o sistema. O que temos hoje não dá conta de uma educação equitativa. E olha, a Edileuza trouxe uma palavra muito importante no comentário dela: equitativa. Não é tratar todo mundo com igualdade, mas com equidade. A gente precisa oportunizar que quem não tenha devidas condições possa ter o suporte. É urgente dialogar sobre novas possibilidades. Concordo plena. Assim, ó. Hoje uma ex-professora minha colocou a frase: se me perguntarem o que eu fiz pelo Brasil, ela responde: dei aula. Eu comentei: só gratidão por ter sido sua aluna. Que legal! Imagino o quanto que essa professora, Jeane, tem consciência do papel dela, né? Eu acredito que uma mulher que põe isso numa frase como esta, ela tem consciência que deu o melhor de si. Ela não apenas esperou o salário no final do mês, mas ela se empenhou para ser a transformação que o mundo precisa. Mas nem todos têm o reconhecimento que deveriam ter, né? E o reforço Pequeno Aprendiz diz assim: sempre faço roda de conversas com meus alunos sobre o respeito e outros assuntos. Nossa, imagine, Pequeno Aprendiz é um reforço escolar, onde é construído pela lógica do papel do reforço para fortalecer o trabalho de aprendizagem de conteúdos. E eles estão preocupados com as questões de valores. Gente, se chega para o reforço escolar essa preocupação, é porque a coisa está gravíssima. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se incomodar, a gente precisa fortalecer, e é como a Edileuza falou, mudar o sistema. E o sistema somos nós mesmos, eles não vão mudar e nós não nos incomodarmos, enquanto nós não nos manifestarmos diante disso, sabe? E essa mudança precisa acontecer dentro dos lares. Eu tô chegando na sua casa através do Papo de Mãe. Então é o momento de você pensar, você, mãe, o que é que você tem feito para que os professores dos seus filhos sejam respeitados, né? E professor, o que você tem feito para ser respeitado? Eu vou até trazer uma coisa que eu sempre trago nas minhas inquietações. Eu não gosto de ver pessoas que usam a educação como um trampolim. Chega na educação, pula para conquistar outra coisa. Eu acredito que lugar de educador é um lugar de escolha. O melhor educador é aquele que escolhe ser educador. Não é aquele que chega por acidente, né? Que chega ali porque não tem mais nada para fazer na vida. Como o curso das licenciaturas de pedagogia é o mais barato, as pessoas que chegam ali porque não tiveram a capacidade de chegar no outro lugar. Eu gosto de ver professores que chegam ali com a capacidade de chegar a qualquer outro lugar, mas eles escolhem ser professor. Eu escolhi e escolho ser professora. Eu escolhi me manter professora por mais de 30 anos. Então, eu gosto de pessoas que gostam do que fazem. Vou ser redundante mesmo, vou repetir a ideia e a frase. Eu gosto de pessoas que gostam do que fazem. Estas pessoas que gostam do que fazem, elas são muito bem feito. Elas fazem a diferença. Elas impactam vidas de alunos que chegam a impactar vidas das famílias. Um aluno bem preparado, ele muda uma família inteira, porque ele vai ser o construtor de uma nova família. Essa nova ordem que a gente precisa, ela tem que partir dos alunos que passam por nós. Quando eu trabalhava no Vigildásio, por volta de 1998 a 1999, por volta desses anos, eu trabalhava como professora no Colégio Vigildásio Sena, aqui em Cruz das Almas. Eu tinha umas turminhas de quinta série, não existia essa coisa de sexto ano, viu? É quinta série. E eu levava para esses meninos um livro, esse livro é de contos de fadas. E eu dizia para eles, no final da aula, a gente vai ler a historinha.
Como eu me lembro daquelas turmas sentadas olhando para mim, aqueles meninos de quinta série, estatalados com os olhinhos voltados para mim, que o grande prazer deles era ouvir um conto de fadas. Hoje, os meninos não têm acesso a isso. Hoje você pergunta personagens dos clássicos infantis e as pessoas desconhecem. Gente, a vida era ensinada através dos contos de fadas, através das histórias nas rodas de conversas. E o que a gente tem feito para ensinar? Os meninos não querem mais ser repreendidos. Então a gente precisa pensar, como a Edileuza falou, precisamos repensar, mudar esse sistema como refazendo a nossa prática, a nossa relação com o outro. Essa relação precisa ser respeitosa, precisa ser harmoniosa. Então, o Papo de Mãe hoje está convidando você, mãe, pai, educador, a repensar a relação entre as pessoas, esses personagens, e a gente promover, no contexto das nossas crianças, adolescentes, a conscientização. Elisângela, a gente já está cansado de falar. E se não falarmos? O que conquistaremos? Silêncio. O meu silêncio, o seu silêncio, vai fazer diferença na vida das pessoas? Então, por mais cansados que estejamos, enquanto tivermos uma gota de sangue nas veias, enquanto tivermos um fragmento de oxigênio em nós, vamos falar, vamos brigar pela educação, vamos transformar a educação da nossa casa, dos nossos filhos, para impactar a universidade, para impactar a educação básica, os cursos de pedagogia. Vamos participar dos movimentos, participar das conferências, dos fóruns, dos cursos. Vamos investir em nós, porque investindo em nós, a gente investe na sociedade. Não vamos investir em nós por egoísmo, para ter leques de certificados, não. Vamos investir em nós para sermos a transformação. Eu ainda me sinto respeitada, eu ainda me sinto valorizada. Então, eu não abro mão de promover com os meus filhos e com os filhos de vocês a transformação que eu desejo. Reforço Jovem Aprendiz disse assim que conversava isso hoje com a diretora da escola de seus filhos. Dilza diz assim, os pais têm que organizar suas casas referente aos